E aí, dois lugares aqui, né? E aí, que é o famoso, você pode sair pensando no copo meio cheio ou meio vazio. O São Paulo não fez um jogo ruim. Não. Só que, porra, você perder de 2-0, mas algumas atuações individuais foram bem ruins. Otário, Cédric foi 2-0. mal, Luciano foi mal, mas o Arboleda eu achei especial. Ferrarese também. O 2x0 aqui, se você olhar pro final. Então, Que barbaridade. se você olhar aqui o final, São Paulo tem que agradecer. Se não é o Rafael, tava com 3x0. São Paulo fez um jogo de igual Mas pra também igual. podia ter um resultado melhor, Sim, se não mas- tivesse perdido as oportunidades Mas que criou. aquele lance no finalzinho, que o cara perde o gol ali, era pra ser 3x0 e o tá. prejuízo ser enorme. Sim. O São Paulo não jogou pra perder 2x0, mas perdeu. E vou te falar, o time da LDU é bem limitado, tá? Eu acho que é o time que Tinha lá, espaço. lá eles se resolvem muito bem porque eles têm altitude. Pô, Não vai ser um absurdo o São Paulo fazer Não, dois só lá, ou filho, três. bem. eles jogaram o Mas segundo tempo, principalmente teve- bem contra o Botafogo aqui. Sim. Mas Não. resolveram lá. teve um... Tudo bem, mas jogaram bem Mas contra o a Botafogo no LDU segundo tempo da aqui. fase Mas de que grupos é uma Botafogo é coisa, a LDU depois, até que é no o Chegaram campeonato o Thiago equatoriano, Nunes, eles- né? Thiago. Eles deram... Isso tem uma Assim, vantagem, o Thiago pô, conhece bem o futebol brasileiro. Não dá pro São Paulo jogar quartas de final de Libertadores, um jogo tão complicado lá em cima da montanha, e nem acho que isso tenha sido o ponto-chave do jogo. É claro que em algumas coisas atrapalha. Pra mim foi, Ferreirinha, cara. os Pra mim caras... os caras sentiram, mano. sentiram. Mas o jogo que o São Paulo fez, o passe do Ferrarese horroroso no meio campo não é por causa da altitude. O Luciano cara a cara com o goleiro pra tirar, não é por causa da altitude. O Luciano fez um dos piores jogos com a camisa do São Paulo. O jogo é horroroso. O São Paulo não pode se dar o luxo de falhar tanto num jogo tão importante. Em muitos momentos de desconcentração. Assim, o passe do segundo gol, que gera o gol da LDU, é surreal, assim. Beleza, O passe é ruim. a imagem do Pablo Maia vai ficar ali, mas o passe pra ele também é horroroso. Sim. Também Mas é aí horroroso. não tem a velocidade da bola? Não, mas é passe do lado, Ricardinho. eu acho passe que do tem lado. Não, é passe do Não, lado. e a tentativa de bote do Arboleda também eu achei Sim, bastante sem noção. Assim, eu acho que interfere, óbvio. O Ferreirinha, por exemplo, é um cara que já falaram que ele não ia começar jogando, o que é uma loucura o Crespo começar o jogo com o Rigoni e não com o Ferreirinha. Desculpa, o jogo do Rigoni ontem, ele é péssimo. Eu não entendi a contratação do Rigoni. Exato, ninguém Pediu entendeu. do treinador. O Crespo Ele pediu. falou que não. E, aí, para. e assim, a gente vai Não, ficar eu sei, nessa. ele falou que não, a mas gente tá vai ficar mentindo. nessa. O Ferreirinha não jogou por causa da altitude. Mentira, ele já não ia jogar. A escalação já ia ser com o Rigoni e com o Luciano. O Luciano perdendo o gol cara a cara com o goleiro. O time melhora quando o Ferreirinha entra e mesmo assim o São Paulo não consegue caprichar pra fazer o gol. São Paulo tinha que ter saído de lá melhor que o resultado. Esse é o limite, velho. Se o São Paulo tivesse tomado mais um, ia ser muito complicado. Acho que 2x0 tem chance de virar no Morumbi, abafando, pressionando. E, pô, eu sei que o São Paulo tem muitos desfalques. O trabalho do Crespo é bom porque o São Paulo chegou lá e teve capacidade pra vencer esse jogo. Mas falhou muito num jogo tão importante. Não pode. sabe- E tem que no final de semana descansar todo mundo. Todo mundo tem que descansar no final de semana, pensando só no jogo da Mandar pro quinta-feira. resort. É contra todo quem mundo. mesmo? No final de semana? Não sei. Eu? Imagina. Cara, Isso. por que que pra mim a questão da altitude pegou muito pro São Paulo? Porque eu vi o São Paulo sem a identidade dele. O São Paulo do Crespo é um time com a capacidade de pressionar Sim, isso sim. muito grande. Aí em cima não vai fazer É um time de encaixe individual, de muito De duelo duelo. pelo campo. Assim, Time brigador. é um time muito físico. E, cara, a gente não viu o São Paulo fazendo isso ontem. A LDU teve vários momentos que ela, tocava, pá, pra cá, pra cá. E do outro lado, na LDU tinha espaço também, eu concordo com vocês. A LDU, como ela tava jogando em casa, eu acho que aqui elas vão bem fechado. Mas tinha espaço, a LDU não é um time compacto, nada. O São Paulo teve vários momentos que conseguiu pé em pé e chegar. É o que você falou, faltou concluir melhor. Mas o que me pegou muito ontem é que eu vi o São Paulo meio perdido, sem alma. Porque o pilar do jogo, pra mim a grande melhora do Crespo, do São Paulo com o Crespo, é o fato dos jogadores terem assimilado tão rápido essa ideia e do São Paulo ser um time tão dominante nos duelos. De tanta pressão, de tanta Toda pegada, hora. de tanta intensidade. E ontem, no começo do jogo, você via um ou outro tentando ter esse comportamento e daqui a pouco você olha que o time, quebrou. E aí quando você tira a identidade de um time, você tira o que o time faz de melhor, ficou um catado. Aí eu concordo com você. Aí a concentração baixa, porque os lances que o São Paulo erra é de concentração, tá ligado? Não só do... Tem vários lances no jogo de escolhas melhores que você poderia fazer de um lado pro outro. O time entrou em parafuso. Eu acho que quando o time sentiu que ele não ia conseguir fazer o que ele tá acostumado a fazer...
Aí vem a insegurança. Mas é aí que nem você tem que vir o subir num treinador. palco pra dar uma palestra sobre algo que você não domina. Aham. Aí você vai fazer cagada. Mas aí tem que vir o treinador e falar o seguinte, nós não vamos conseguir duelar Não dá como a pra gente duelou pressionar até lá em agora. cima. Nós vamos abaixar essas linhas aqui e vamos nos defender. É, Só que tem que ter concentração. E foi o que a Thay falou. Você acabou de dizer. Em vários momentos você viu o jogador de São Paulo, onde eu tô? O que eu tô fazendo? Você não pode, num jogo de então. quarto de final de Libertadores, desligar. Ontem bateu Desligou, o pino. tomou 2 e não tomou o terceiro por pouco, Ontem cara. eu senti que o time bateu o isso. pino, É, assim, ficou meio... assim, um cara que acho que é o melhor também da era Crespo, que fez um puta jogo ontem de novo, foi o Marcos Antônio, né? Isso é muito Sim. Muito bom. Conseguiu controlar, conseguiu jogar e tal. Achei que muitas vezes ficou aberto pela esquerda, assim. O Marcos Antônio é um cara que tem que participar toda hora, principalmente desse jogo do Crespo. É um cara com muito mais qualidade e ele pareceu ser um cara que não sentiu ontem. Pareceu ser um cara que conseguiu controlar. Mas assim, Arboleda, Ferrarese, pô, muito abaixo, assim, em nível de concentração. E é isso, a hora que o São Paulo conseguiu se adaptar, acho que fez um bom jogo. Não fez um jogo ruim. Esse é o ponto positivo. Só que em Libertadores, não adianta você fazer um jogo bom, jogo legal, você ir bem. Você tem que ganhar, irmão. No final das contas, ninguém lembra se você jogou bem ou se você jogou mal. É, mata-mata, né? Você tem que passar. Mano, se acontece tudo isso e ainda o São Paulo arruma um gol no final, tava lindo. Como o Estudiantes arrumou, né? Exatamente. E tem uma outra coisa, eu acho que Arrumou os mesmo. times brasileiros saem daqui pra ir lá e a gente se preocupa muito com a altitude e normal aí é sentimento de cada jogador. Tem cara que é velho e sente, tem cara que é novo e sente e tal. Mas, por exemplo, o Rodriguinho não era um cara que podia ter começado jogando ontem? Que vem bem, né? Todas as vezes a gente Como sobe lá na Ferreirinha. montanha. Como Então, mas o Ferreirinha. Ferreirinha acho que sentiu muito, né? Os caras Isso. estavam falando que ele tava com Com balão dor de de oxigênio cabeça. desde as 2 da tarde lá. A Pri trouxe essa Aí, beleza. informação. Só que, Aí por pode exemplo, o Rodriguinho, por que toda vez que sobe pra jogar lá, mexe inteiro no time, aí mete 3 volantes, não sei o quê? Às vezes não precisa, mano. Só baixa um pouquinho, controla mas o na jogo. real ele trouxe o time que tava dando resultado, né? Que é os 3, né? Que ele tava usando. Pô, mas o Rodriguinho era um cara que vinha sendo titular. Não, mas eu digo nos últimos, ele meio que voltou pra estrutura dele de trás lá, que a gente até falou. Quando não era o Bobadilha, era o Alisson. Ele e ele achou ficava... ali, né? Sim, eu não... Aliás, eu acho que ele tem um mérito aí do Crespo, que é meio que quem tá entrando no meio tá resolvendo, assim, tá? Sim, não, ele Coisinha tá da andando, né? encaixada Ele e tá os andando. meio-campistas, quem eu joga não- bem, no geral. A questão de ontem talvez seja mais do que o Ricardinho falou. Ele ter alternativa de jogos assim não ser aquele baratavô que ele gosta, aquela Adaptar, loucura de né? pressão. Na quinta-feira que Jogar vem um vai pouco, ter que ser. jogar um pouco, mas é muito difícil, porque você treina, você quase não treina. Sim. E quando você treina, você estimula os jogadores e você cria neles a ideia, o comportamento jogar assim. de que a Padrão de marcação jogo, né? é individual. Aí de um jogo pro outro você vai falar, não, agora eu vou ficar mais posicional aqui. Ontem, por exemplo, um time que marca de forma zonal, mais posicional, talvez se daria melhor. Porque ele compactaria, baixava aqui, saía na hora que tinha que sair, jogava assim. Não é o jeito do Crespo jogar. Não é nem a escola dele, né? Ele é de uma escola sul-americana. Essa questão de marcação Argentina, individual né? mas é muito gosta. sul-americana. Aqui no Brasil também voltou a se usar muito. O próprio Abel usa pra caramba toda hora. no Palmeiras. Se o São Paulo fosse um time que ele tivesse lastro de treinamento, Podia de ter trabalho, ele poderia, por exemplo, ter marcado de forma um pouco mais zonal, baixa linha de 5, linha de mais 2, mais 3 e deixa 2, ou mais 1. Mas aí também, se toma 2-0 fazendo isso, a gente tá falando, lá, Mudou o jeito de recuou, jogar, tomou, não né? jogou. Então assim, cara, é muito difícil. O que me preocupa, assim, é que os jogos mata-matas do São Paulo nessa temporada, depois que o Crespo chegou, vamos ser honestos, o time não respondeu, né? Não, na Assim, Colômbia foi um... Não é que não só loucura. respondeu, não teve casca pra jogar. E aí, digo, pô, de matar o jogo, por exemplo, contra o Atlético Paranaense aqui, eliminado. ou de segurar lá. O Atlético Nacional foi dominado os 2 jogos. Assim, até no passou Morumbi nos pênaltis. faz um comecinho bom de jogo, Perfeito. depois faz o gol, Perfeito. baixa muito a linha, é pressionado o jogo inteiro, e aí o Atlético Nacional consegue levar o jogo para os pênaltis e o São Paulo passa. E ontem de novo, então, o São Paulo tá sem os seus caras mais experientes, assim, né? Caleri, Lucas, sim. Oscar, muita molecada Aliás, nova. o Lucas Crespo é tá- algo que o São Paulo precisa explicar bastante, né? Sobre o Lucas. muito esquisito. Lucas não Então, consegue assim, jogar. eu acho que vai ser um jogo de Os caras resposta. também. E aí eu tô muito curioso pra ver o que o Crespo vai fazer, porque, em tese, acho que não precisa dos 3 zagueiros, né? Pra jogar contra ele deu aqui.
Mas eu acho que ele vai, eu acho que ele vai manter. acho que E aí ele vai. acho que um outro ponto positivo é o Mailton, né? Vai ganhar Foi muito bem. ó. o lado Entrou direito ali, porque ontem, o Cedric Agora eu também. falei brincando.